Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir. Como o TCE julgou as contas da Câmara de Porto dos Gaúchos. Como foi avaliado o balanço da Câmara de Novo Biratã. E ainda o julgamento das contas do Fundo de Previdência de Quatro Marcos. É o TCE Notícias do dia 2 de julho que está no ar. Olá, tudo bem? Contas da Câmara de Vereadores de Novo Biratã são julgadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira os detalhes na reportagem. As contas do ano passado do Legislativo de Novo Biratã foram analisadas pelo conselheiro relator Humberto Bozaipo, que neste mês está sendo substituído pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira. A Câmara apresentou em 2009 uma despesa total de R$ 732 mil, o que equivale a 5,71% da receita base do município, estando dentro do limite de 6% estipulado por lei. Os gastos com folha de pagamento também foram cumpridos, sendo que do total de 70% exigido por lei, o Legislativo empenhou 34,05% da receita. Como as contas demonstraram equilíbrio, os conselheiros votaram pela regularidade, mas devido a falhas identificadas no processo, como despesas impróprias ao Legislativo, o TCE fez determinações à atual gestão. Uma delas para que a presidente da Câmara, Ursilana Martins, devolva com recursos próprios o montante de aproximadamente R$ 1.300, valor que foi gasto com despesas ilegais e com o pagamento de taxas de devolução de cheques sem fundos. Além disso, o relator ainda determinou à atual gestão que adote medidas quanto ao sistema de controle interno, observe com rigor as regras de contabilidade e finanças e que contemple somente despesas que sejam de competência da Câmara. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com determinações as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Novo Biratã, exercício de 2009, sob a responsabilidade da senhora Ursilana Martins Ingraça, determinando a restituição de 40,21 UPFs. E as contas da Câmara de Porto dos Gaúchos também foram julgadas regulares pelos conselheiros. O Legislativo de Porto dos Gaúchos, localizado a 644 quilômetros de Cuiabá, apresentou uma gestão equilibrada em 2009. As despesas realizadas foram de quase R$ 529 mil, o correspondente a 3,54% da receita base, estando de acordo com o limite constitucional. Os gastos com pessoal também foram legais, o correspondente a 3,97% da receita corrente líquida, dentro do limite de 6%. Já as despesas com folha de pagamento foram de 52%, não ultrapassando o limite constitucional, que é de 70%. Além disso, durante o exercício de 2009, não houve denúncia ou representação contra os atos de gestão praticados pelo responsável do Legislativo Municipal, o vereador Pedro de Carvalho Neto. Sem nenhuma irregularidade detectada pela equipe técnica da 4ª Relatoria, o auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira votou pela regularidade das contas da Câmara de Vereadores de Porto dos Gaúchos. Confira agora como os conselheiros julgaram as contas de 2009 da Câmara de Vereadores do Vale de São Domingos. Sobre a responsabilidade do presidente Almerindo José Alves, as contas do Legislativo de Vale São Domingos, cidade localizada a cerca de 490 quilômetros da capital, foram julgadas regulares, mas com determinações. De acordo com o conselheiro relator José Carlos Novelli, o órgão, em 2009, teve uma receita de R$ 450 mil. Desse total, foram gastos cerca de R$ 448 mil. O limite de gasto com folha de pagamento também foi respeitado, sendo que do máximo de 70% estipulado por lei, a Câmara gastou 63,18% da sua receita base. O balanço de 2009 do Legislativo de Vale São Domingos está regular, mas devido a algumas falhas encontradas nas contas, o relator conselheiro José Carlos Novelli votou pela aplicação de multa à administração. Pela aplicação de multa no valor correspondente a 60 UPFs em razão do atraso nos envios
das informações do aplique e pela aplicação do valor correspondente a 25 UPFs por inobservância à determinação contida no Acordo 2264/2009. O conselheiro ainda determinou à atual gestão que observe os prazos legais e regimentais relativos ao envio de documentos e informações do aplique e fiscalize a atuação do sistema de controle interno, visando o seu aprimoramento. Irregulares. Esse foi o julgamento do TCE às contas de 2009 do Fundo de Previdência de 4 marcos, o Prevican. Isso porque, durante a gestão do diretor Jairo de Lima Souza, o Fundo de Previdência de 4 marcos ultrapassou em 0,31% o limite de 2% estipulado por lei para despesas administrativas correspondente à remuneração, proventos e pensões dos segurados. Além disso, a gestão também apresentou divergências contábeis e atrasou o envio das informações do sistema aplique referentes à carga inicial e aos meses de janeiro, abril e julho de 2009. Essas falhas fizeram com que o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votasse pela reprovação do balanço e ainda aplicasse multa ao gestor de pouco mais de R$ 5.500. Pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UPFs, em virtude do ato praticado com grave infração à norma legal. Pela aplicação de multa no valor de 25 UPFs-MT pela reincidência no atraso dos informes ao Tribunal de Contas, bem como pela aplicação de multa no valor de 100 UPFs-MT, referentes ao encaminhamento extemporâneo das informações do aplique, carga inicial e dos meses de fevereiro a abril e julho de 2009. Nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Não se esqueça, o TC Notícias ainda está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo na segunda. Até lá!